Moçada, essa é a nossa aula 2 sobre o ITBI, só para vocês se situarem, né? E depois, igual a anterior, ela vai ser disponibilizada no YouTube e eu vou pôr o linkzinho no Canvas para vocês, né? Para vocês mais ou menos acompanharem aqui. O que acontece? Né? Recapitulando. Na aula 1, nós entendemos basicamente qual é o núcleo do ITBI, identificamos o seu sujeito ativo, que é o município, identificamos o seu sujeito, não minto, não identificamos ainda o seu sujeito passivo, né? Nós chegamos apenas a identificar o trânsito da legislação de ITBI ao longo da nossa experiência jurídica e paramos em algumas situações especiais envolvendo a sua hipótese de incidência. Então, só para retomar, né, o que nós vimos é que o ITBI tem um histórico em que ele vai transitando como tributo estadual, tributo municipal, de repente ele e o ITCMD se fundem em uma coisa só e, de novo, com a Constituição de 88, ele é dividido. O ITCMD fica para o Estado, para as operações gratuitas, o ITBI para as operações onerosas sobre bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis. E aqui já vem um ponto, né, que a gente precisa pensar, então, é que o ITBI ele está atingindo tanto a transmissão dos bens imóveis quanto a constituição de direitos reais sobre esses bens imóveis. Então, são dois núcleos distintos, são duas coisas diferentes. Adquirir um bem imóvel de adquirir um direito real sobre um bem imóvel. O que importa é que, tanto no caso 1 quanto no caso 2, essa aquisição se dá de maneira onerosa, o que significa dizer, houve dispêndio de riqueza, houve troca de riqueza entre os envolvidos, vamos colocar aqui, entre comprador e vendedor, ou eventualmente entre permutatários, ou cessionários excedente de direitos reais, etc. Né? Então, toda operação onerosa sobre o próprio bem ou sobre um direito real decorrente desse bem imóvel vai me gerar aqui a tributação pelo ITBI. E essa parte da transferência, da cessão do direito real, passa batido para muita gente. Né? Muita gente não tem consciência desse núcleo tributante, né? Porque acha que o ITBI é só sobre compra e venda. E não é verdade. O ITBI tem um núcleo muito mais amplo e, consequentemente, essa abrangência tributária representa aqui um movimento de receita muito importante. Ok? Bom, em razão disso, né, nós vamos ter também algumas imunidades tradicionais sobre essas operações. Ou seja, né, o ITBI não incidirá, por exemplo, para aquisição de bens imóveis, ou para venda de bens imóveis, ou para cessões envolvendo direitos reais sobre bens imóveis de maneira onerosa de partidos políticos, a imunidade recíproca para os entes federados, há uma imunidade para as entidades religiosas, como a gente já conversou, mais de uma vez, quando falamos do IPTU, há uma imunidade para as entidades filantrópicas de saúde, educação e assistência social. Então, caso clássico, vamos pensar PUC Minas, ela resolve abrir um campus, como foi na cidade de Uberlândia, ela compra o espaço do campus, não será uma operação tributada pelo ITBI. Tá? Não será uma operação, não porque há uma isenção. Não é o caso. Há uma imunidade.
porque na realidade isso vem da Constituição, né? A Constituição, no artigo 150, que fixa para nós as limitações ao poder de tributar, retira do campo da competência legislativa positiva da instituição do ITBI. Então, resultado, né, se eu tenho um município que tenta fazer disto uma hipótese de incidência, nós vamos estar diante de uma inconstitucionalidade por violação de uma imunidade. E isso precisa ficar muito claro, né, na cabeça de vocês, essa situação. Né? Isso precisa ficar muito claro, que eu vou ter, então, alguns casos em que essa imunidade vai aparecer. Mesma coisa, uma cessão de direitos reais, onerosa. Eu faço uma cessão de uma servidão, por exemplo. Eu faço uma cessão de um usufruto oneroso. Né? Eu tenho aqui a tributação pelo ITBI. Criei a servidão, criei o usufruto. Eu tenho aqui o ITBI sendo, consequentemente, um elemento tributante. Tá? Então, não é só compra e venda. O núcleo é mais amplo, exatamente, e muita gente acaba sendo surpreendida. Né? O ITBI, por um lado, eu vou ser sincero, ele talvez não nos provoque tanta surpresa, porque, como essas operações, para que elas sejam válidas, ela precisa passar pelo cartório de registros, o tabelião vai funcionar como o melhor fiscal da Fazenda Municipal. O tabelião, por conta do artigo 135, se vendo como responsável tributário subsidiário, ele vai dizer: não faço registro, não transfiro a propriedade do imóvel ou o direito real, consequentemente, sem a comprovação do pagamento do tributo. Né? E aí não adianta. Aí não adianta. Ou seja, você vai ter que propor um procedimento para suscitar dúvida, ou você vai impetrar um mandado de segurança para tentar resolver isso, se ele resolver pôr o pé na porta. E muitas vezes, quando ele põe o pé na porta, é porque ele está certo. Né? Porque ele está certo. E como ele está certo, ele não vai arredar o pé. Muitas vezes, o tabelião ele não quer correr o risco. Ele sabe que existe a imunidade. Ele sabe. Mas eu tenho que pensar que o ITBI é um tributo lançado por declaração. Então, vamos lembrar do movimento. O contribuinte informa ao fisco a ocorrência do fato imponível, o fisco calcula o tributo, lança e emite guia de pagamento. É a oportunidade que o contribuinte tem também de, eventualmente, fazer um recurso administrativo contestando essa situação. O que o tabelião quer? Que você faça a declaração. E aí, se for o caso, o fisco municipal, ao lançar, ele vai dar uma declaração de imunidade. E aí ele diz: não tenho que tributar, mas eu tenho papel. E aí o tabelião vai guardar isso e vai juntar e vai dizer: opa, está liberado, inclusive certificar que não houve tributação em razão de declaração sobre imunidade promovida pelo fisco municipal, tarará, tarará. Né? Então, com isso, ele se resguarda, com isso, ele se blinda de eventual lançamento ou de execução fiscal contra a sua pessoa. Né? O tabelião ele é velhaco, ele não vai julgar para a bola dividida. Né? E isso é importante. Né? Isso é importante. A gente não pode perder de vista que quando ele acusa, muitas vezes ele vai te forçar a obter a certidão de aplicabilidade, de ausência de tributatividade nessa realidade. Perfeito? Bom, diante desse cenário, caminhando então, a gente precisa compreender que... E aí a gente viu algumas situações concretas, né, como a ausência de incidência do ITBI aqui com a mera promessa de compra e venda, afinal de contas, o que tem que ocorrer é o registro, porque a legislação brasileira adotou a tese
de que a propriedade imobiliária e os seus direitos reais conexos só se transferem com registro. A ausência de registro é ausência de domínio, é ausência de propriedade, é ausência de titularidade sobre essa propriedade, e isso precisa ser levado em conta. O brasileiro tem a mania de fazer o tal do contrato de gaveta. Dezenas e dezenas de vezes você vê o sujeito batendo no seu escritório e aí você vira para ele, aliás, ele começa a te contar historinha e ele diz, não, porque eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, e aí você vira e diz, bem feito, me apresenta, por favor, o registro. Ah, doutor, o registro eu não tenho. Aí você já olha e fala assim, puta que pariu. Quer dizer, nós estamos fazendo hoje, no escritório, por exemplo, o inventário do sujeito podre de rico. Mas qual é o maior elemento dificultador do inventário dele? A ausência de bem registrado em cartório. No fim das contas, basicamente, ele fazia contrato de posse. Ele transferia posse, porque ele comprou de quem nem domínio muitas vezes tinha também. E aí você tem um puta problema para regularizar isso tudo dentro do inventário, para a coisa ficar arrumadinha e você poder repartir para os filhos. O inventário vai agarrar por conta da ausência de registro dos bens imóveis. E aí aquela história, o sujeito acha que ele está sendo esperto ao não pagar o ITBI e, na realidade, ele está deixando o ITBI para ser pago pelo espólio. Porque se você for regularizar, eu tenho a promessa de compra e venda, ótimo. Então eu vou usar da promessa de compra e venda para obter o registro. Agora eu vou pagar o ITBI. Então, na realidade, o que eu estou fazendo muitas vezes é adiando o recolhimento do tributo. Mas há uma inevitabilidade diante dessa operação. E as pessoas deveriam se conscientizar mais disso. A gente acha que vai ser esperto e muitas vezes você vai arrumar uma bela dor de cabeça exatamente por não ter isso. Mas, bom, enfim. Diante desse cenário, então, a mera promessa de compra e venda não é fato relevante para o direito tributário. Ponto. Quando essa promessa for efetivada, aí eu tenho registro, aí eu tenho o nascimento da obrigação tributária. Por isso, a obrigação tributária do ITBI ela tem data de nascimento muito clara, muito precisa, que vai se dar com a data do efetivo registro. E não na data da contratação. Eu posso contratar hoje e registrar no mês que vem. O fato imponível se dá no mês que vem. E isso é importante por quê? Porque, do ponto de vista da temporalidade tributária, é a lei e as características da data do fato imponível. Então, não é quanto bem valia hoje, é quanto bem valerá no registro, que será o meu referencial. É a lei da data do registro, é a alíquota da data do registro. Contrato tem nenhum significado para nós, mais uma vez. E diante disso, a gente vai ter, então, uma situação que é essa cessão onerosa de direitos de promessa de compra e venda, por outro lado, é fato tributante. Isso é relevante, porque isso é direito real. Está lá no inciso 7º do 1225 do Código Civil. Então, eu tenho um catálogo de direitos reais no Código Civil e, consequentemente, a cessão de promessa de compra e venda aparece com essa natureza. Vamos lembrar de uma regra. O direito tributário não pode mudar o sentido das palavras. O direito tributário não pode alterar os conceitos fundamentais trazidos, então, pelos demais ramos do direito. E no caso do ITBI, quando a gente vai falar desses conceitos fundamentais dos demais ramos do direito, a coisa se complica um pouco mais quando lembramos de observar o CTN. Então, quando eu venho aqui no CTN,
e vou ter as normas sobre o ITBI, eu preciso lembrar que esse imposto não é o ITBI, não é o ITCMD, é um mix, é um híbrido alienígena dos dois, na verdade, né? Porque não compartilhado pela nossa ordem constitucional. Mas qual é o problema? O legislador brasileiro não editou norma posterior à Constituição para poder revogar esses dispositivos do 35 em diante. E aí fica a mazela, né? Porque aí o 35 diz: esse imposto é de competência dos estados. Não, o ITBI é de competência dos municípios. Eu preciso fazer análise constitucional. Cuidado com a leitura literal desse dispositivo por conta dessas peculiaridades. Então, aqui nós estamos com um problema. Esse tributo é municipal. E, ok, ele está ligado com a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos como fato gerador. Porém, qualquer transmissão? Não. A transmissão onerosa. E exclusivamente a transmissão onerosa. E aí o dispositivo diz para nós, né, a transmissão da propriedade ou domínio útil, como definida em lei, a qualquer título. Opa! Não. A título oneroso apenas. Né? Então, aqui, quando ele traz esses a qualquer títulos, vocês têm que ficar atentos, porque necessariamente há aqui alguns problemas, né, com relação a isso. Até por um detalhe, esse antigo imposto, já, né, não recepcionado pela Constituição, ele só incidia sobre bens imóveis e direitos sobre bens imóveis, com relação à transferência gratuita. O ITCMD hoje atinge bens móveis, atinge direitos imateriais, tá? Então eu estou antecipando uma informação só para ela já entrar no radar de vocês, que isso é importante. O ITCMD ele é mais amplo em termos de sua tributação. Bom, aí ele tem uma norma sobre transmissão causa-mortes, que não nos interessa nesse exato momento. Então esquece isso aqui. Quer dizer, esquece. Depois nós vamos voltar e ela vai ser importante quando a gente estiver estudando o imposto estadual. O artigo 36 fala para nós que esse imposto não incide, e aí cuidado com essa expressão, sobre a transmissão de direitos em alguns casos. Qual é o problema? Aqui, isso é tratado como não incidência. Entretanto, isso está no artigo 156 da Constituição. Logo, onde está não incidência, eu tenho que ler imunidade. E isso é bem diferente. Digas de passagem. Então, se eu estou diante de uma imunidade, né, é mais grave do que a figura da não incidência. Porque essa não incidência ela poderia ser modificada por outra lei. Mas a imunidade, nem por emenda constitucional, já que isso é cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º. Então, é a situação de incorporação da PJ ao patrimônio de pessoa jurídica para recebimento de subscrição de capital. Perfeito? Mas tem um problema, né? E a Constituição vai respaldar esse problema. Se esse imóvel é para pessoa jurídica vendê-lo ou alugá-lo, a imunidade não se aplica. Ponto. A imunidade não se aplica. Agora, se ele está apenas incorporando ao capital e nada mais, ele vira ativo imobilizado, a imunidade é tranquila e garantida. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente está falando da constituição de uma holding. Seja de uma holding familiar, seja de uma holding por planejamento patrimonial ou planejamento sucessório, eu preciso ter muito cuidado, porque, por exemplo, se no contrato social eu digo que esse imóvel vai ser locado,
então eu estou abrindo mão da imunidade. Eu estou perdendo essa imunidade. Né? Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. E da mesma forma eu tenho aqui a ausência de tributação quando eu estou incorporando ou ocorrendo fusão de uma pessoa jurídica para outra. E basicamente esse imóvel está simplesmente sendo transpassado no meio de toda essa negociação. Né? Então, isso aqui não é considerado propriamente aquisição onerosa, né, aqui. E, da mesma forma, o parágrafo único diz para nós que o imposto não incide, mas leia-se, imune, né? Então, aqui fica a observação, para transmissão desses mesmos bens quando há a desincorporação do patrimônio da PJ. E aí era o problema dos criativos, né, os brasileiros gambiarrentos, que faziam uma PJ para não fazer um contrato de compra e venda. Então, um comprava o imóvel, outro vendia o imóvel, mas a gente criava uma PJ só para incorporar e desincorporar o patrimônio desse, né, incorporar e desincorporar esse imóvel do patrimônio da sociedade. Ô, gente, isso é mais velho que andar para frente, tá? Então, o fisco já sabe e ele consegue detectar quando isso é fraude ou quando realmente ocorreu aqui um desafecto societatis. A mesma coisa, né, vai ser observada, consequentemente, com relação aos desfazimentos matrimoniais. Né? Então, se eu tenho uma situação em que duas pessoas se casam e ocorre, consequentemente, a partilha do bem imóvel, eu preciso verificar se essa partilha está sendo de maneira equânime, 50-50, ou se tem alguém recebendo uma parte maior desse imóvel. Ou recebendo o imóvel sozinho. Né? E, consequentemente, eu vou ter tributação pelo ITBI. Né? Eu vou ter tributação em razão desse excesso aqui sobre a partilha. Com relação a esse excesso sobre a partilha, inclusive, né, me permitam aqui lembrar que os tribunais de justiça, né, eles já levam isso com muita naturalidade. E isso desde 1995, mais ou menos, esse entendimento ele foi desenvolvido e, consequentemente, ele foi mantido. Né? Há, por curiosidade, um agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de São Paulo, de número 252041, que talvez seja um dos nossos leading cases. E no voto do desembargador, relator Toledo Silva, ele diz então o seguinte: nada impede ao casal de, ao fazer a partilha, atribuir a maioria de um bem imóvel a apenas um deles. As circunstâncias de existirem bens imóveis compensando essas diferenças entre a partilha é plenamente válida para o direito de família. Bom, mas perante o direito tributário será considerado aqui como tributante. Né? Então ele diz, olha, uma coisa é como o direito de família vê a partilha. E o direito de família pode dizer, ok, pode partilhar. Né? Um fica com imóvel, o outro fica com dinheiro. Perfeito. Mas, para fins tributários, a regra é outra. Né? E aí eu vou ter a tributação. E aí eu vou ter tributação, consequentemente, sobre esse bem imóvel. Uma outra menção aqui, né, é do Tribunal de Justiça do Paraná, em um julgado de 2008,
em que o tribunal, então, diz, abro aspas, para o voto do desembargador Paulo Roberto Vasconcelos. Quanto à incidência de TBI na partilha, na dissolução conjugal, deve-se tomar em conta que os bens imóveis localizados no município, conforme Lei Municipal 505/3, e vale registrar que essa mesma lei atribui, no caso de permuta, uma presunção de onerosidade. E, bom, para efeitos fiscais, isso é equiparado à compra e venda. Logo, apenas quando não preservadas as meações, eu vou ter a gratuidade do ITBI. Gratuidade não por isenção, gratuidade por não incidência. O núcleo tributante não foi preenchido, né? E aí ele diz, faz incidir aqui o tributo sobre essa operação. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então eu preciso ter muito cuidado, né? Infelizmente, eu já vi situações em que os cônjuges, pensando num divórcio consensual, realizam seus arranjos e, de repente, vem a notícia: quem vai pagar o tributo? E aí é que o pau come e que aquilo que era para ser um divórcio consensual transforma-se num divórcio litigioso. Né? Porque quem vai pagar a conta? Esse é o problema. E isso precisa ser analisado. Né? Então, aqui, eu tenho que ter muito cuidado, consequentemente, a essa situação. Né? Eu tenho que ter muito cuidado com isso, para não ter nenhum tipo de problema de leitura equivocada ou de ser surpreendido com a situação de tributação. É a história que eu disse logo nas primeiras aulas. Né? O direito tributário impacta o direito de família, o direito do trabalho, o direito das sucessões, o direito empresarial. E não saber direito tributário pode gerar um empecilho e um entrave muito grande em algumas situações, em algumas operações. Enfim, voltemos. Né? Vimos que na lógica da desapropriação, bem como na aquisição por uso capião, nós não teremos a tributação pelo ITBI, afinal de contas, em ambas, a aquisição ela não é contratual, e não existe natureza contratual para essa operação. Tanto a desapropriação quanto a uso capião, elas decorrem, na realidade, de medidas judiciais que promovem a transferência de titularidade, logo, é uma situação de não incidência do ITBI. Né? É uma situação de não incidência do ITBI. Não é uma situação de imunidade. A Constituição não está dizendo que não pode. O grande ponto é, não tem lógica núcleo tributante gerar essa possibilidade. Enfim. Aqui a gente chega num ponto de contato com o direito de família. Desculpa, com o direito das sucessões. Né? Com o direito das sucessões aqui. Seguinte. Eu tenho a possibilidade de renunciar à herança. É um direito meu, eu posso não querer uma herança. E aí, o artigo 1784 do Código Civil, ele diz que, bom, se alguém renuncia à herança, ele sai do processo de inventário, ele sai do quadro sucessório. Mas essa renúncia no direito sucessório, ela pode assumir duas naturezas diferentes. E isso é interessante porque isso tem um impacto tributário muito grande. Primeira renúncia é a renúncia abdicativa. Basicamente, o herdeiro abre mão para o monte mor. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu não quero a minha cota. Eu não tenho interesse nessa herança. Ponto. Eu não tenho interesse. Eu abro mão. E isso volta para o monte e o cálculo da partilha vai ser feito
retirando esse herdeiro e da forma da realidade para os demais. É o que vocês estão estudando em direito das sucessões, né? Basicamente aqui. Agora, eu tenho uma modalidade que é uma modalidade diferente, que é a renúncia translativa. Porque qual é o ponto? Na renúncia translativa, o herdeiro pega o quinhão dele e ele vai transferir em favor de uma outra pessoa determinada. Herdeiro ou não herdeiro, ponto. Herdeiro ou não herdeiro. Nessa situação, na renúncia translativa, o que eu tenho, basicamente, né, por mais que o direito das sucessões dê um nome, o direito civil próprio, contratual, obrigacional, chama de cessão de direito. Cessão de direitos hereditários. E aí decorre o seguinte raciocínio. Se essa cessão de direitos hereditários acontece, o que eu tenho é o herdeiro deixando o seu lugar no inventário para que uma outra pessoa ocupe esse lugar. Ponto. Não tenho a renúncia para o Monte-Mor. Eu não vou aumentar o quinhão a ser dividido para os demais. O cálculo é o mesmo. Né? Quem recebe, recebe contando com as características do herdeiro. E em razão disso, esse cessionário ele ocupa com as mesmas, os mesmos ônus e bônus do herdeiro. Então, isso é uma cessão de direito. Isso não é renúncia. Isso é um disfarce. Eu dizer, olha, eu não quero receber, mas, bom, se o que eu tenho para receber, eu vou passar para fulano. Qual é o ponto? Essa cessão de direitos hereditários, ela pode ser feita de maneira gratuita ou onerosa. De outra forma, eu não quero receber. Beleza. Mas quem vai receber no meu lugar é o fulano. Fulano me pagou para esse contrato operacionalizar-se, então ela é uma renúncia onerosa. Isso equivale a uma cessão onerosa de direitos hereditários. Presta atenção. É errado, muito errado, falar em compra e venda de direitos hereditários. Ninguém compra e vende direitos. O pressuposto da compra e venda é a tangibilidade. Né? Eu só posso comprar e vender o que for tangível. Essa casa é tangível, ó. Tá? A garrafa é tangível, consequentemente. Agora, o direito é abstrato. Né? E eu posso fazer sessões de direitos, todos. Por exemplo, né, direitos autorais em razão do meu livro. Eu posso ceder. Direitos hereditários, direitos com relação às cotas do meu escritório, e, bom, por aí vai. Né? Eu posso fazer essa sessão de direitos hereditários. Se ela for gratuita, incide, no caso aqui da renúncia da herança, incide ITCMD. Se ela é onerosa, incide TBI. Eu estou negociando com um direito real sobre uma propriedade imóvel. Né? É claro que eu preciso, então, observar, né, se isso está acontecendo, porque, inclusive, para que isso ocorra sobre um bem imóvel, eu preciso de registro. Eu preciso de registro da propriedade. Né? Então, essa propriedade ela precisa ser registrada. Aí é aquele problema de novo. Você vai chegar no tabelião para fazer a inscrição e o tabelião vai falar: opa, não transfiro, porque tem débito tributário aqui. Né? Se o débito tributário não for solucionado, nada feito. Nada feito. Né? Nós não vamos negociar aqui. Pedro, peraí.
Olha só, boa pergunta, né? Importa que no monte componente do espólio tem um bem imóvel. Se eu tiver um espólio sem bens imóveis, aí realmente não vou ter como ocorrer a figura do ITBI. Perfeito? Mas sua pergunta é muito boa. Mas eu preciso ter no monte partilhado um bem imóvel, pelo menos. Né? E é claro, o meu quinhão está relativo ao recebimento desse bem. Se na realidade eu não tenho risco de herdar o imóvel ou parcela do imóvel, aí realmente o ITBI não será aplicável a mim. Né? Então importa sim, importa bastante a gente verificar aqui como é que fica essa situação. E o interessante, né, é que o fisco desperta para essa situação tributável a partir de 1999. Né? Então, aqui, a partir de basicamente 1999, isso já é uma realidade. Né? Isso já é uma realidade. E às vezes ocorre uma coisa muito estranha, tá? Atenção porque que eu vou falar agora. Às vezes ocorre uma coisa muito estranha. Eu fiz uma vez um divórcio, era até um divórcio consensual, diga-se de passagem. Né? Era até um divórcio consensual, com uma advogada do interior. Ela representava o marido, eu advogava para a esposa e ambos estavam se divorciando. E aí a gente teve uma reunião, né? A gente teve uma reunião para discutir os termos do divórcio e a situação era muito tranquila do ponto de vista com relação à continuidade da dissolução, né? Ambos queriam realmente a dissolução, ambos tinham já novos parceiros, etc, etc, e tinham consciência, né, de quais eram os bens e queriam fazer uma partilha padrão, by the book. Né? Nós vamos pegar tudo e dividir tudo, basicamente. Inclusive, a ideia deles era vender tudo. Né? Eles tinham ali alguns imóveis e tinham compradores para esses imóveis aqui. E aí, no meio da conversa, essa advogada vira e diz o seguinte, né? Então, peraí, né? Então esse bem vai ficar com tanto, então nós vamos dividir metade desse para esse, então ela fica com isso, ele fica com isso, esse bem vale tanto, esse bem vale tanto, então tá. Então agora a gente tem que pensar na questão das custas do cartório, né? Já que nós vamos fazer essa partilha, e aí a gente tem que jogar o imposto, né? Que eu vou precisar que vocês depositem na minha conta o imposto, porque, como era bens no interior, ela falou: não, eu acompanho eles no cartório e damos os trâmites. Né? E damos os trâmites aqui. Eu até estava muito tranquilo, porque o tabelião em si é cliente do escritório. Então, se essa criatura ela fosse fazer qualquer tipo de sacanagem na hora, o tabelião ia me informar e barrava o plano maquiavélico dela todo. Mas no meio da reunião, ela vira e diz assim: não, então aqui, ó, né, nós vamos ter as custas cartorárias, vamos pegar a tabela do tribunal e vai dar mais ou menos tanto de custas cartorárias e vai ter aqui, ó, vai ter aqui tanto de imposto, né, ó, 3% de imposto que vai ter que ser recolhido. E aí a gente podia fazer o seguinte, né, dividir, né, entre vocês o imposto e vocês depositam na minha conta o imposto que eu faço a declaração
para o ITBI, para o fisco, e paga o imposto para a gente poder registrar. E na hora que ela falou isso, eu fiquei só olhando, encarando ela. E eu falei assim, aí no meio da reunião, eu falei com ela, eu falei, que imposto? Não, doutor, o imposto da partilha. Eu falei, mas que partilha? A partilha é igual, filha. Não, doutor, tem um imposto. Sabe assim? Doutor, tem um imposto, doutor. 3%, doutor. E eu olhei e falei, não tem imposto, não. E ela só assim, doutor, tem imposto. Eu falei, doutora, a senhora está com problema nos olhos? Que eu acho que a senhora está piscando involuntariamente para mim. Eu falei, não tem imposto. Que isso, doutor? Todo divórcio tem imposto. Eu falei, se a partilha é igual, não tem, doutora. Doutor, peraí, quer um café? Vem comigo aqui para a gente pegar um café. Aí a criaturinha virou, doutor, mas é a chance que a gente tem de tirar mais 3% desse povo. Fica quieto. Eles vão depositar na minha conta, metade eu passo para a conta do senhor. Aí eu subi o tom de voz e falei com ela, falei aqui, você está enganando o seu cliente, mas não vai enganar a minha cliente, não. Tá? Não tem tributo, e eu sou absolutamente consciente disso, até porque eu dou aula dessa matéria. Eu falei, então não vem com essa história, não. Tá? Doutor, mas é porque os honorários ficaram tão ruins da forma como eu contratei com o meu cliente. Eu falei, foda-se para a senhora. Se a senhora cobrou barato e agora está arrependida, as ações da senhora. Eu falei, mas se a senhora virar e que tentar vir com essa conversa piada de novo, eu vou se aprovar, né? E até abrir processo criminal, porque isso aqui está errado. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque tem muito advogado pilantra que vai vir com esse H de que, olha, tem um imposto. O imposto meu ovo, tá? Não tem imposto aqui nessa operação. Se realmente nós estivermos diante de uma situação que está ocorrendo de maneira certinha, né? De maneira certinha. Da mesma forma, na renúncia abdicativa, né? Não tem tributo. Então, muito cuidado que o povo inventa tributo para poder tirar um extra julgando na culpa do fisco, julgando na conta do fisco. Né? E aí é uma safadeza. Tá? Então fica a dica aqui para os senhores. Bom, uma outra questão interessante, né, que a gente precisa compreender é a leitura e a possibilidade de eventual desfazimento desse negócio. Observem o seguinte, né? Eu posso ter um extrato, eu posso ter uma compra e venda com cláusula de retrovenda, por exemplo. Né? E aí, diante dessa situação, o fato imponível, que até chegou a acontecer, ele foi apagado. Anulamos a compra e venda, ocorreu uma retrovenda ou qualquer coisa do gênero, nós vamos estar diante de uma situação em que a transferência de titularidade não se operou, não se concretizou. E dentro desse cenário aqui, nós temos que ficar bastante atentos com aquilo que é disposto pela legislação tributária. O artigo de referência nosso aqui é o 118, mas é o 118 para uma situação, vamos colocar, que compreendia o posicionamento anterior assumido pelos tribunais brasileiros. Né? O artigo 118 diz que a definição legal do fato gerador tem que ser abstraída da validade jurídica dos atos praticados efetivamente pelos contribuintes. Né? E aí, aplicando o artigo 118, no fim das contas, o fisco entendia que permanecia
o caráter tributável da compra e venda, ainda que revogada, né? Ainda que anulada por alguma questão, consequentemente. Os tribunais, basicamente, se baseavam aqui numa leitura, né, de que o artigo 118 blindava o fisco da possibilidade de um pedido de repetição de receitas. É como se eu tivesse um fato jurídico perfeito, com o primeiro registro, e, consequentemente, o dever de tributar. Esse entendimento, ele foi um entendimento muito consolidado pela jurisprudência protetiva do fisco aqui, e, diante disso, né, o fisco vai trazer aqui centenas ou milhares de julgados, partindo do pressuposto que, abro aspas, para citar um recurso especial, de número 1175640, de 2010, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, onde ele diz: a anulabilidade não tem efeito antes de julgado em sentença, de tal sorte que, à época do recolhimento, houve a transferência da propriedade imobiliária e o seu registro regular. Bom, assim eu tenho fato autorizador da tributação. Assim eu tenho fato imponível, tributa-se. Ponto. Né? E aí ele diz: a pretensão de recuperação dos valores a título de ITBI não pode ser feita contra o fisco. Ela deveria se transformar, na realidade, numa ação de indenização por perdas materiais contra quem deu causa à anulabilidade. Tá? E aí, no entendimento anterior, aqui, datado até de 2014, o STJ, com muita tranquilidade, então diz: não, se o negócio foi anulado e você que pagou o ITBI teve prejuízo, isso é direito de regresso contra quem causou a anulação do negócio. O fisco não tem nada a ver com o pato. O fisco está de boa fé. O fisco está, consequentemente, protegido. Qual é o ponto? 2014, a gente tem uma mudança de ares. No recurso especial 1493162, e aí, na realidade, o que vai acontecer? Né? A segunda turma do STJ vai promover um julgado dizendo que, então, que diante da anulação do negócio jurídico, que causou o fato imponível e deu origem ao lançamento e recolhimento do ITBI, eu teria uma situação de pagamento indevido. Eu teria uma situação de enriquecimento ilícito, ou como civilistas adoram, locupletamente ilícito. E, em razão desse enriquecimento ilícito, eu tenho possibilidade jurídica, interesse processual, de mover uma repetição de indébito contra o fisco municipal para recebimento do dinheiro. Qual é o problema? Quando esse julgado foi promovido, houve um período de reacomodamento da jurisprudência, e vamos lembrar que isso é 2014, isso é antes do CPC 2015, isso não gerou um tema de recurso repetitivo, portanto, não gerou um precedente, etc, etc. E aí isso foi enfrentado pela segunda turma do STJ, marcou aqui, né, um começo de virada de página. E aí entra um problema. Né? Aí entra o problema. Nós vamos encontrar julgados com base na aplicação
literal do artigo 118, e nós vamos começar a ver, a partir de 2014, julgados seguindo esse outro case do STJ. Né? E aí isso gera vamos dizer, e aí isso gera uma dicotomia. Temos doutrinadores que se apoiam no entendimento literal do 118, temos doutrinadores se apoiando na posição da segunda turma do STJ nesse julgado. Né? Fato é que isso não se transformou em consenso, né? E aí eu tenho decisões judiciais sendo produzidas hoje, tanto em um quanto em outro sentido. E aí é preciso ficar atento a isso. Né? Não dá ainda para prever, ou não dá ainda para afirmar que eu tenho jurisprudência dominante. Quer dizer, eu tinha jurisprudência dominante em 2014. A partir de 2014, a jurisprudência se desestabilizou. Aí eu vou ter tribunais aplicando entendimento e outro não. Pedro, boa pergunta. Né? Ela poderia ser feita em razão de dinheiro mesmo. Ela poderia ser feita em razão de dinheiro mesmo, não apenas em títulos do município. Perfeito? O problema é que se você receber em dinheiro, você pode cair na malha do precatório e aí a coisa fica um pouco complicada, né, dependendo do município. Porque todo mundo sabe que precatório é uma fila infeliz, consequentemente. Né? Eu tenho hoje algo em torno de 2 milhões em precatórios para receber. Ou seja, você fala, pô, você está rico. Não, não está na minha conta. Né? Isso vai sair. Agora, pode ser que eu não receba, pode ser que a Isadora, minha filha, que receba. Bom, que bom. Né? Minha filha vai ficar rica. É a expectativa de que em algum momento, ou eu ou ela, vai ver esse dinheiro. Mas vai demorar. E o único problema também é que o precatório não tem correção de juros. Então é o valor nominal. Né? 2 milhões hoje é uma coisa, 2 milhões daqui a 5 anos pode ter perdido seu valor nominal. Então pode já nem ser grande coisa. Né? Mas bom, eu me interesso em manter esse valor por enquanto. Né? Eu tenho interesse em manter esse valor por enquanto. Já recebi proposta para fazer a sessão do precatório, alguma coisa do gênero, mas por enquanto eu acho que ainda está valendo a pena essa situação. Perfeito? Bom, vamos. Sim, Pedro, você pode fazer compensações de crédito tributário. Isso é plenamente possível. Né? Você pode usar o crédito do precatório para abater tributos que você tenha para pagar perante o mesmo ente devedor. E aí, ao invés de você receber, você deixa de pagar. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, sim. Aliás, é uma forma muito interessante. É a forma porque muita gente que faz o contrato de cessão de precatório adquire o precatório para abater um débito. Porque, dependendo da situação, você consegue um deságio muito bom no precatório. O sujeito está vendendo, está fazendo a cessão, precatório vale X, ele aceita te dar um desconto de 40%, 50%. Né? E aí você abate seu crédito. Isso é uma forma interessante de fazer essa operação. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É sempre bom verificar
sei lá, às vezes, uma situação de eventual planejamento tributário, ele pode gerar um crédito de repetição de indébito que pode depois ser usado para compensação. Eu tenho um cliente mesmo, que é muito engraçado, ele tem um crédito de 5 milhões ou 6 milhões de imposto de renda. Então, quer dizer, ele não paga imposto de renda, ele não vai pagar imposto de renda nunca mais. Na vida dele, ainda pode ceder esse crédito para os outros, de uma forma bastante interessante. Isso pode acontecer sim. Pedro, e aqui fica uma dica para os demais. Tem muito escritório hoje que está ganhando muito dinheiro, basicamente fazendo intermediação entre cedente e cessionário de precatório, por exemplo. É uma área que ainda dá um dinheiro bem legal. Ainda dá dinheiro bem legal você fazer essas operações. Você sabe quem quer comprar, você sabe quem quer vender e fica só fazendo essa intermediação. Isso é rentável em determinado momento, porque aí você cobra, né, por essa operação, você cobra sua comissão por essa operação. Porque senão, às vezes, essa coisa fica bem travada. Bem travada mesmo. Bom, essa questão da integralização do capital a gente já comentou, né? No início do nosso encontro eu fiz até referência a um vídeo que eu gravei com uma decisão de um mês atrás do Supremo Tribunal Federal que vale a pena atenção. Vamos aqui para o aspecto temporal. O que eu preciso ter em mente? Uma informação que, aliás, inclusive, a gente vem discutindo de maneira recorrente na noite de hoje. A obrigação tributária tem como marco do seu surgimento, ou seja, fato gerador, para usar a expressão que alguns tributaristas velha guarda gostam, o instante em que ocorre a transmissão de titularidade do bem imóvel, ou o instante no qual ocorre a transmissão do direito real sobre o bem imóvel. E quando isso ocorre? Com registro em cartório. Ponto. Com registro em cartório. Isso é uma questão basicamente fundamental, que a gente precisa ver, é que, então, só com registro em cartório eu tenho, propriamente, a hipótese de incidência amoldada no fato imponível. Ok. E aí a gente diz, tá, o registro em cartório é condição sine qua non, diz o artigo 1245 do Código Civil. Ninguém é dono sem registro. Só no Brasil, é claro, que essas coisas acontecem. O sujeito vira e te diz, eu sou dono desse imóvel. E quando você pergunta sobre o registro, doutor, mas sem registro. Não é de papel passado. O povo adora essa expressão. Não é de papel passado. Então, eu não tenho aquisição da propriedade propriamente dito. E nesse sentido, a ausência do registro impede aqui, porque isso é fato fundamental para a transferência da propriedade. Resultado. Do ponto de vista jurisprudencial, nós vamos perceber, então, o entendimento, principalmente dos tribunais superiores, de que sem registro não tem a possibilidade do fisco tributar. Mas eu tenho escritura. Não. Escritura é expectativa de registro. Não é o registro efetivado. Vai dizer, por exemplo, o ministro Herman Benjamin, do STJ, ao julgar aqui um agravo regimental no agravo em recurso especial de número 215.273. Então, aí não é a coisa. Qual é o problema? Qual é o problema aqui que a gente precisa verificar? É que, na prática, por
força do artigo 135 do CTN, os notários vão exigir um pagamento antecipado, né? Ou seja, os notários dirão para nós: faça a declaração do ITBI e só depois eu vou fazer o registro. Por quê? Porque ele quer se garantir, né? Porque ele quer se garantir. Essa é uma prática, na realidade, equivocada dos tabeliões, ilegal, inclusive. Contudo, se você for fazer o registro, né? Você faz a escritura e vai fazer a transferência. Se você pagar antecipado, se você pagar depois, você vai pagar o mesmo valor? De modo que debater ou ficar batendo boca com o tabelião parece uma atividade muito pouco producente. Né? A grande maioria das pessoas não vai gastar essa energia. E aí vai dizer, bom, o tabelião está querendo antecipar o pagamento. Isso é errado. Mas eu vou ter que pagar o tabelião o mesmo valor? Quer dizer, eu vou ter que pagar o fisco o mesmo valor e comprovar para o tabelião. Então, foda-se, paga o fisco, pega a certidão de quitação e apresenta para o tabelião. É uma energia que, no fim das contas, não vale a pena gastar. Eu sou chato, eu gosto de ser chato. Mas eu sei que, por exemplo, tem coisa que não vai adiantar. Você vai ficar batendo cabeça, e não vai solucionar o problema. Né? Então, acaba que você paga. Faz a declaração, faz aqui o recolhimento, pega a certidão, mostra para o tabelião, ele faz o registro. Né? Antecipamos pagamento. Tá. Mas, inclusive, seria nos mesmos critérios e nos mesmos moldes. Né? Então, é uma discussão meio improdutiva. Do ponto de vista espacial, o ITBI será pago para o município onde o imóvel se localiza. Dificilmente nós vamos ter a situação de discussão de bitributação por dois entes aqui, em razão dessa operação. A coisa é muito tranquila. O ITBI é um tributo municipal, o imóvel está registrado em algum lugar, então ele está registrado em um cartório que está naquela comarca, então eu pago para aquele município. Isso não traz muito problema. Uma questão interessante: não há nenhuma modificação acerca da natureza desse imóvel para o ITBI. Ele é um imóvel rural ou urbano? Paga ITBI do mesmo jeito. Ele é um imóvel empresarial ou residencial? Paga ITBI do mesmo jeito. O ITBI ganha aqui a feição de tributo real. Ele está incidindo sobre a coisa. E pronto. Nada mais do que isso. Então, o ITBI será devido e o sujeito passivo será o município do qual o imóvel seja encontrado. E aí é o ponto. Não vai fazer diferença qual é o domicílio dos partícipes dessa relação contratual. Me interessa o imóvel. Ele é a minha referência. Ele é o meu local. Ele define. E aí acabou. Isso é muito tranquilo. E dentro desse cenário, vamos pensar aqui, nós vamos ter uma discussão que eu preciso rever o artigo 41 do Código Tributário Nacional, que ainda está ligado a esse imposto aqui que nós estamos debatendo, exatamente
Porque o artigo 41 nos diz: o imposto é de competência do Estado. Não. O imposto é de competência do município. Né? E aí eu preciso ter essa atenção. Né? Muito cuidado a razão disso. Perfeito? Bom, como é que nós vamos calcular o valor a pagar? E aí, a discussão da base de cálculo, ela vai aparecer no artigo 38. Né? Ela vai aparecer no artigo 38. E, basicamente, o artigo 38 usa uma expressão muito similar a uma expressão que é utilizada no IPTU. A base de cálculo é o valor venal do bem ou dos direitos adquiridos, diz o 38. Qual é o problema? Lá no IPTU, a base de cálculo é um valor por estimativa, né? E não é propriamente o valor de mercado do imóvel, porque seria muito oneroso para o fisco fazer essa apuração. Entretanto, aqui no ITBI, o valor venal vai ser o valor objeto do contrato. Né? Então, em razão disso, eu posso entender que o ITBI ele toma como referência, né, o preço da venda. Eu vou ter que fazer uma escritura. Na escritura, eu estou declarando por quanto eu estou vendendo aqui. Só que aí entra novamente, né, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, em que a gente vai perceber que, às vezes, se criou a prática de julgar o valor para baixo. Eu faço a escritura dizendo que, na realidade, eu estou pagando X, mas, na realidade, eu estou pagando Y, mas é porque X é menor do que Y, então eu vou pagar um tributo menor se eu seguir o valor do IPTU. Né? Essa prática é uma prática corriqueira, digamos assim. Né? E isso é um pouco complicado. Por isso mesmo que o sistema vai permitir aqui que nós, quer dizer, que a Fazenda, né, possa fiscalizar e, discordando, percebendo que o valor atribuído ao contrato ele é discrepante da realidade, eventualmente fazer uma diferença e subir a nossa base de cálculo. E isso é interessante por um detalhe, tá? Que tem gente que não presta atenção a isso. Há uma comunicação entre Receita Estadual, Municipal e Federal. Você faz aqui a operação dizendo que você pagou X para fins de TBI, mas lá no seu imposto de renda você lança Y. A Receita Federal informa o município, eles cruzam os dados e, ó, você toma. Então, muita atenção para isso, né? Porque aí essas operações elas podem gerar aqui um certo problema no fim das contas, né? Isso pode gerar um certo problema. E aí eu preciso ter cuidado, né? Porque eu posso ser surpreendido com o fisco no momento de fazer o lançamento, querendo apurar o valor real e, ao apurar o valor real, estabelecer um valor diferente, majorar a minha base de cálculo, em razão dessa discrepância. Né? E aí eu vou ter que entrar no processo administrativo para impugnar o lançamento, para poder demonstrar que, na realidade, isso não é isso,
E aí isso vai gastar energia, isso vai tomar tempo, vai trazer desgaste. Ok? Bom, como é que fica a questão das alíquotas do ITBI? O artigo 39 fala para nós que essas alíquotas não podem ultrapassar os valores estabelecidos em resolução pelo Senado Federal. Então, qual é o ponto? O Senado Federal, ele pode estabelecer mínimo e máximo para essas alíquotas. E isso é interessante, né, para criar um equilíbrio aqui, para criar um equilíbrio e evitar a eventual guerra fiscal. Né? Então, o Senado ele faz uma padronização, a partir dessa padronização, ele estabelece aqui os nossos mínimos e máximos para isso. Perfeito? Hoje, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu achar. No caso do ITBI, né, nós temos a resolução 9 de 92, na realidade, e que ela vai estabelecer para nós um teto de 8%. E aí eu vou ter aqui a fixação de um teto de 8% para essa alíquota. Ocorre muito desrespeito na realidade, Leandro. Você está coberto de razão, só que é o seguinte: o Senado ele tem a liberdade de fixar as alíquotas mínimas e máximas. Ele estabeleceu uma alíquota máxima. Ele não estabeleceu uma alíquota mínima. E aí, por isso, eu vou ter uma variabilidade. Exemplo, né? Porto Alegre 3%, Goiânia 4%, Fortaleza 2%. Né? Em razão disso. Perfeito? Mas o Senado teria a possibilidade de mexer nessas alíquotas. Há, inclusive, um projeto de resolução que o Senado está apurando para fixar um teto mais baixo, inclusive, para o ITBI, de 2%. Tem isso. Perfeito? E, bom, há uma discussão acerca da possibilidade ou não de aplicação de alíquotas progressivas. O Supremo Tribunal Federal tem a súmula 656, que entende que alíquotas progressivas para fins de TBI seriam inconstitucionais. Mas nós temos uns julgados meio ponto fora da curva no Supremo Tribunal Federal, aceitando com base na capacidade contributiva. E aí a coisa fica meio zoneada mesmo.
né, se deve muito ao fato da gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal hoje ele é meio carente de tributaristas, né? E aí acaba que a gente tem algumas posições meio vacilantes para isso, ok? O lançamento, então, é por declaração, e eu acho que é isso, né? Então, cabe ao contribuinte fazer a declaração, informando os elementos, dados e etc. Ah, tem uma questão interessante, esqueci. Né? Tem uma questão interessante aqui, que a definição do devedor do ITBI fica a critério da lei local. A lei municipal pode tributar o vendedor, a lei municipal pode tributar o comprador, o cedente ou o cessionário. E aí é literalmente uma questão de política fiscal. Não tem certo, não tem errado. Tem município que tributa o vendedor, tem município que tributa o comprador. A coisa fica livre, vamos colocar assim. Perfeito? E aí eu preciso verificar a lei local mesmo para poder entender como agir diante desse cenário. Dúvida, moçada? Bom, basicamente, né, seria isso. Lembrá-los que